Bom dia, tudo bem? Como prometido, hoje eu vim falar um pouquinho sobre os testamentos de Margaret Atwood. A princípio seria uma live, mas por questões maiores resolvi gravar esse vídeo e alterar os horários das próximas lives, que antes estavam previstas para domingos às 10h30 e agora serão as segundas-feiras às 19 horas. Vou postar o calendário para vocês em breve. Espero que gostem e que entrem nesse movimento do nosso coletivo Emancipe-se. O próximo livro a ser discutido será Admirável Mundo Novo e nós discutiremos ele em janeiro, provavelmente na segunda quinzena. Vou postar os livros que foram selecionados para esse primeiro semestre de 2025 e as datas das próximas lives e os horários que serão alterados. O livro em questão que eu trago hoje, ele é uma continuação e também uma forma de responder alguns questionamentos, algumas lacunas. Lacunas, quando eu trago essa perspectiva de lacuna, é mais uma lacuna do leitor, uma dúvida do leitor, uma perspectiva do leitor diante da obra, né? Do que foi apresentado em O Conto da Aia. Esse livro ele foi escrito bem depois do Conto da Aia, que foi escrito na década de 80. O livro, Os Testamentos, salvo engano, foi publicado em 2019. Uma extensão do primeiro livro. No primeiro livro, a gente tem a história da Alfred, que é uma aia que descreve esse sistema, né, teocrático de Gileade. E no livro Os Testamentos, nós temos uma passagem de ano, cerca de 10, 15 anos após o relato da Alfred, e temos um recorte do cotidiano, não só das aias agora, mas o cotidiano daquelas jovens que moravam naquele período, como que era a preparação, como que eram as escolas naquela época, como as meninas, as crianças eram tratadas pelo sistema. Temos também um recorte externo no Canadá, como era a vida das crianças e adolescentes do Canadá. E temos um recorte de humanização e também que coloca em xeque, que levanta algumas questões existenciais também e algumas questões relacionadas a princípios, relacionado à tia Lídia, que é apresentada como uma carrasca no Conto da Aia. E aí um dos questionamentos que emergem é justamente a perspectiva de o que eu faria para me manter viva em um momento de crise? O que vale mais, os meus princípios ou a minha vida? E a tia Lídia deixa isso muito claro. E a gente nota que a tia Lídia está muito além de uma carrasca, de uma crente naquele sistema. Eu vou tentar não dar spoiler aqui, mas acho interessante a gente pontuar que a tia Lídia que é apresentada em Conto da Aia, ela destoa muito da tia Lídia que é apresentada em Os Testamentos, porque aqui também a gente tem a narrativa da tia Lídia, a descrição dela, de como ela chegou a essa posição de respeito e o porquê ela fez e faz aquilo que é representado tanto nessa obra quanto na obra O Conto da Aia. E o interessante da Margaret é que ela traz pra gente, mais uma vez, personagens femininas como protagonistas. Três personagens, sendo uma mulher, uma adolescente e uma jovem. E, inicialmente, as histórias estão fragmentadas. Pode até ser um pouco confuso fazer esse link entre uma história e outra. São escritos que são encontrados. Então, mais uma vez, Margaret Atwood ela traz uma convergência, né, entre esse universo ficcional, literário, com o universo acadêmico, até pelo fato de ela ser uma acadêmica, algo muito bem feito, né, que ela faz desde O Conto da Aia. Traz toda a história, toda a ficção, depois traz um historiador conversando, discutindo sobre o encontro desses objetos em uma
e uma convenção e uma conferência. Mais uma vez a gente tem uma conferência aqui com esse mesmo estudioso, fazendo um paralelo entre o que foi encontrado anteriormente e o que foi encontrado na obra aqui, Os Testamentos. São relatos da tia Lídia, mais duas garotas, a Daisy e a Agnes. E nós notamos que a maior parte da história ela é sustentada por personagens e personagens femininas. Ainda que apareçam personagens masculinas dentro da construção desse texto, as personagens femininas elas têm um maior foco. E por esse motivo mesmo, há várias reflexões sobre, mais uma vez, o papel da mulher, mais uma vez, sobre o modo como a mulher é tratada dentro do ambiente social, mais uma vez, críticas a respeito dessas atribuições estanques relacionadas às mulheres, né? Então, a gente nota que nessa construção que há uma função pré-estabelecida para cada uma dessas mulheres. Essa função pré-estabelecida ela é prevista pela igreja e prevista pelo regime teocrático. Aparece uma personalidade muito importante aqui, que foi um dos fundadores de Gileade, que é o comandante Jude, estabelecida a partir de muita violência, e foram selecionadas mulheres para tomar frente dessa instrução, dessa criação, a esposa perfeita dentro desse universo. E aí a gente nota que a tia Lídia está ali desde a raiz desse sistema. Então ela conhece tudo, ela sabe como funciona e ela também criou algumas estratégias, algumas normativas relacionadas a essa formação das mulheres, né? Ali é apresentada a escola das garotas de Gileade. Elas aprendem o ofício doméstico. Elas aprendem a bordar, elas aprendem a cozinhar, aprendem a fazer um arranjo de flores. Os que, desde a infância, é atribuído a essas garotas a função de ser esposa. Interessante nessa obra, essa construção inicial, que é feita com as aias de maneira brusca, porque as aias já são mulheres, né? A gente nota que é uma lavagem cerebral, é uma imposição de uma perspectiva. Quando a gente nota ali a formação dessa criança, desse adolescente, mulher, a gente percebe que quando é ensinado desde a infância é algo normalizado. Então as meninas que estudam nessas escolas de formação para a esposa, elas tomam isso como uma verdade, enxergam o mundo sob aquele viés. E ali tem elementos muito problemáticos, elas não sabem ler, não sabem escrever, mas elas sabem como administrar uma casa. E elas casam normalmente com cerca de 13, 14 anos de idade. Então é muito interessante a gente notar como que essas visões de mundo, essa perspectiva social, ela é moldável. Como dizer uma coisa com constância e discutir e bater na mesma tecla a respeito de uma visão de mundo, a respeito de uma perspectiva, a respeito de uma função social, traz para aquele indivíduo, para aquele grupo social, uma aceitação. E a gente nota que há uma aceitação em algum grau por essas meninas daquela função que lhes foi atribuída. Só que há duas meninas que destoam desse recorte da função de ser uma esposa. E elas acabam ingressando em um universo diferente, ainda dentro deste sistema. Pois acreditam que esse é o sistema que funciona, esse é o sistema válido. Perspectiva de papel social, moldável, estável, algo construído. Isso é muito bem mostrado por Margaret. Como que a gente constrói essas relações sociais, como que a gente estabelece essas funções sociais de acordo com um gênero. E muitas vezes a gente toma isso como uma verdade absoluta, e na verdade é só uma construção. Fica muito, muito claro isso na obra dela. Então dá para fazer várias reflexões sobre funções sociais que são pré-estabelecidas e são reforçadas séculos e séculos e séculos e faz a gente tomar aquilo como um único caminho, como uma verdade absoluta, que não é. E aí, uma dessas garotas não é de Gileade, ela é do Canadá, então ela está em outro universo. Há um momento de choque de culturas e perspectivas e visões de mundo. Há um momento de ampliação do olhar sobre possibilidades de vida. E é muito interessante, porque a troca entre as personagens
e há um choque, né, de realidade entre elas, salta como uma perspectiva, como uma marca desse livro na minha visão. A questão do julgamento, de julgar as pessoas sem saber da história da pessoa, sem saber os porquês. A questão de o que parece ser nem sempre ser o que a gente pensa. E a perspectiva da construção social como algo moldável, o que não é uma verdade absoluta. Esse livro é um pouco menos pessimista do que o Conto da Aia, porque ele dá a entender pra gente que o regime está em crise e pode cair, e que Alfred estaria bem. Um livro que traz pra gente um pouco mais de conforto. Não vou aprofundar muito no enredo, mas é um livro que eu indico bastante, ainda mais se você leu o Conto da Aia, porque responde alguns questionamentos nossos a respeito do modo de funcionamento daquela estrutura, daquela sociedade, e sobre como que as pessoas aceitaram, se submeteram a isso. E aproxima da nossa realidade justamente por nos trazer esses incômodos, né? Nos trazer esses questionamentos sobre estrutura social, sobre o que parece ser nem sempre ser o que a gente imagina, sobre respeito à diferença, sobre a importância e a força que tem a leitura, o senso crítico. Este foi o último livro do ano, né, que nós lemos no grupo Emancipe-se. E para o próximo ano, segunda quinzena, a gente vai falar sobre Admirável Mundo Novo. Estão todos convidados e convidadas. Obrigada e até a próxima.